Meu nome é André, eu moro em Santos, sou formado em engenharia de produção, tenho 26 anos e sou voluntário na ONG Consciência pela Cidadania, no grupo de meio ambiente, e lá a gente começou um projeto para fazer compostagem comunitária, né, urbana, no espaço do jardim que a gente tem lá na Estação da Cidadania. E eu sou o Lucas, né? Eu fiz gestão ambiental na USP, estou terminando agora engenharia ambiental, vou me formar esse ano. E também faço parte lá do coletivo Composta e Cultiva junto com o André e outras pessoas, né? Perfeito. E o que é o Composta e Cultiva, para a gente dar uma situada aqui? O Composta Cultiva é um serviço que a gente está incubado, né? Um serviço socioambiental, né? Um projeto socioambiental de gestão de resíduos, principalmente resíduos orgânicos, compostagem, horta urbana e jardim, né? E a gente faz também serviços de consultoria para eventos sustentáveis e consultoria para outras empresas também. Perfeito, Mais alguma maravilhoso. coisa que eu esqueci? Não. Esqueci Oi? alguma coisa, Lucas? Esqueci alguma coisa, Lucas? Não, a gente está focando agora, né, no início, a questão da compostagem mesmo, de orgânicos domiciliares, né? E também já participamos de algumas feiras, principalmente da Festival Fest, né? Fazendo a gestão dos resíduos da própria feira, né? E é isso. Perfeito. Eu queria saber como é que começou a ideia desse empreendimento. E aí eu não sei se vocês vão apresentar alguma coisa já ou vão falar isso no meio do papo. É, assim, no meu caso, né, isso não tá na apresentação, mas assim, no meu caso, eu estava em 2016 acompanhando as discussões do próprio Fórum da Cidadania propunha, né, de alternativas para os resíduos sólidos da região, né, desde aquela época, aliás, desde há muito tempo, né, já se fala do colapso, né, do sistema de resíduos aqui da região, né, por falta de espaço, e só temos um aterro sanitário aqui, né, na região, e para as novas cidades da Baixada, né? E a gente estava estudando alternativas, né? E eu fui num evento deles, conheci, achei legal. Fui me informar sobre como fazer para tratar os resíduos orgânicos, né? Porque os recicláveis a gente já ouvia muito falar, mas os orgânicos eu nunca tinha ouvido falar. Quer dizer, não assim com um aspecto de um projeto, né, para a área urbana. E aí eu fui conhecendo alguns projetos que já existiam, né, que eu vou citar na apresentação, e aí eu quis reproduzir aqui, né? Comecei a conversar com o Renato, né, na virada do ano de 2016 para 2017, e aí a gente foi aos poucos conquistando a aprovação lá do pessoal da Estação da Cidadania para expandir a compostagem que já se fazia lá, mas era uma compostagem pequena, assim, né, artesanal. E agora a gente está começando a organizar melhor o processo. Já estamos há um ano, né? Já existimos há um ano. E a gente pretende crescer bastante agora nesse período, né, que a gente está se organizando melhor. E todos nós somos voluntários, né, no momento. A gente praticamente só cobre os custos, né, com o nosso projeto. Mas a gente já está se expandindo, né, e a gente pretende nas próximas semanas aí já ter novidades. Perfeito, eu gosto assim. Lucas, você tem algo a comentar também? Ou a gente pode partir aí para o material que vocês prepararam pra gente? Pode, o André vai apresentar agora pra gente. Belezinha, André, deixa eu Sim, só liberar para você. beleza. Eu vou. Quem vai apresentar é o outro, né? Porque eu estou entrando pelo computador e pelo celular. Quem vai apresentar é o computador, tá? Tranquilo, tá liberado, pode ficar à vontade. Espera aí, consegui entrar aqui? Acho que não.
Enquanto isso, Lucas, fala pra gente um pouquinho como é que tu chegou até o Composta Cultiva também. Então, foi um processo meio longo, né? Eu participava de um curso no Jardim Botânico aqui de Santos, né? Aí eu conheci o Paulo lá, que é o engenheiro lá do Jardim Botânico, e ele me apresentou pro pessoal lá da Estação da Cidadania, né? Aí eu fui lá para participar também de um grupo de agrofloresta que o Paulo comanda, né? Quer dizer, que ele faz parte, né? E aí eu conheci o André, o Renato, outras pessoas lá, o César. E aí eu conheci, né? Aí eles me chamaram, né? Me chamaram e eu comecei a fazer parte lá. André, você tá mutado. Primeiro eu vou seguir uma sequência, tá, na nossa apresentação. Primeiro eu vou falar dos benefícios da compostagem, depois de como é o nosso processo, né, nosso projeto, e por último, como é mais ou menos assim a parte teórica assim, né, da compostagem para quem está estudando na faculdade ou vestibulando, para ver como se aplica alguns princípios assim, né, de química orgânica, alguma coisinha, mas é coisa básica, só por alto mesmo. Tá bom? Como a gente falou, né, um empreendimento socioambiental colaborativo, criando valor por meio da restauração do ciclo da vida. A gente faz compostagem e agricultura urbana como um vetor para a reconexão com a terra, gerando benefícios ambientais, econômicos e sociais. Por isso a gente trabalha com o tripé da sustentabilidade, né? Ser economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. E a gente está incubado dentro de uma organização da sociedade civil, que é a Estação da Cidadania, né? É a sede, né, dessa ONG que se chama Consciência pela Cidadania. O nosso objetivo, né, principal é reduzir o impacto humano na natureza através da valorização dos resíduos orgânicos, né, transformando eles em adubo para a agricultura urbana e jardinagem, né. A nossa parceria, né, com a ONG Consciência pela Cidadania, e a sede é a Estação da Cidadania, uma antiga estação de trem, que é um espaço assim, que é cedido assim, né, para essa ONG. E aí a nossa sede física é lá e em contrapartida a gente faz a manutenção do jardim, do espaço, os mutirões, como você pode ver aí na imagem direita, e a gente também faz a contribuição com as contas do espaço. Aí, para a gente situar todo mundo no mesmo degrau, né? O que são os resíduos orgânicos, né? O que a gente está falando? São o resto de tudo que um dia já fez parte de algum ser vivo, assim, né? Seja animal, vegetal. E normalmente a gente chama o que é lixo da pia da cozinha, né? De resíduo orgânico, né? Mas também na área urbana a poda de árvores é resíduo, né, orgânico. Na área rural, os resíduos da agroindústria, né, que é mais comum mesmo, a compostagem mesmo no Brasil, ela é muito mais difundida pela Embrapa, né, que é uma empresa de agropecuária, de pesquisa agropecuária no Brasil, né, é empresa estatal. Opa, saiu uma imagem aqui sem querer. E a compostagem, o que a gente faz é reproduzir o que já existe na natureza, né? Essa reciclagem dos nutrientes, né? Do que já foi ser vivo, né? Vai voltar a ser terra, né? Para depois gerar novos seres vivos, né? Como diz a passagem bíblica, né? Da terra viestes, ao povo na terra voltarás, né? A gente acelera esse processo, né? Com um controle, assim, né? Para que ele aconteça de uma forma otimizada, né? Dessa forma a gente ajuda a renovar a vida no solo. Aí agora vamos colocar aqui os benefícios, né? As razões para
e justificativas para o projeto, né? A decomposição, né, quando a gente faz na compostagem, ela é um processo que é feito com oxigênio, né? O oxigênio faz parte do processo, né? As bactérias e os fungos que decompõem esses resíduos, eles se alimentam e usam oxigênio e liberam gás carbônico, né? Já num aterro sanitário, como eles estão muito compactados ou mesmo cobertos, né, num aterro sanitário, não tem muito oxigênio, né? Então acaba gerando muito gás metano, que é um gás de efeito estufa muito mais potente do que gás carbônico, né? Então, assim, do ponto de vista do balanço, né, de emissão, a compostagem ela gera emissão de gases de efeito estufa, mas é muito menos do que o metano do aterro sanitário, que contribui logicamente para o aquecimento global, as mudanças climáticas que todos nós já conhecemos e já vimos em outras apresentações aqui do E40. E um outro aspecto também, né, é que a gente gera muito gás de efeito estufa no transporte desse aterro, né? Só em Santos, por exemplo, que é a distância mais curta, para o aterro sanitário são 40 quilômetros. De Itanhaém para o aterro sanitário são 70, né? Imagina, um caminhão transportado durante 70 quilômetros de lixo para enterrar. Absurdo. Mais absurdo ainda, por exemplo, é Ilhabela, né? Que Ilhabela é uma ilha, né? E eles têm que transportar de balsa o lixo até o continente, São Sebastião. Aí de São Sebastião sobe a serra até Cunha, que lá tem um aterro sanitário. Imagina. E como eu falei, o aterro sanitário da Baixada Santista ele está no limite da capacidade, né? E não tem outro local, né? Porque é uma área de preservação, né? Na Serra do Mar. E existe o risco da gente ter um incinerador de resíduos, né? Que é uma tecnologia obsoleta, né? Muito poluente, que gera muitas cinzas, e também está em desacordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Porque ela compete com a reciclagem, né? Você não consegue queimar lixo orgânico que é úmido sem usar os resíduos recicláveis, né? Que são secos, que geram energia, né? Tipo madeira ou plástico. Então ele acaba competindo com a reciclagem, que é muito ruim, né? Uma outra alternativa seria destinar para um aterro sanitário bem mais distante, no Planalto, né? Que aí seria mais custo para os nossos municípios. Aí outras pessoas podem pensar, pô, mas eu vou contratar um serviço de compostagem se eu já pago coleta de lixo no carnê de IPTU? Fique sabendo que a tendência global é de desmembrar os custos da gestão dos resíduos urbanos do IPTU, né? E a gente vai começar a pagar pela geração. Em Santos já existe isso. Os grandes geradores comerciais eles já pagam pela sua coleta de lixo, a prefeitura não coleta mais. E em alguns locais também já tem legislação para estimular que você faça esse tipo de coisa, né? Técnicas sustentáveis para o seu condomínio dá desconto no IPTU. Então, se você fizer compostagem, por exemplo, isso pode dar um desconto no IPTU. Se você tiver uma horta, captar água de chuva. E também tem um aspecto de altruísmo, né? Quando a gente desonera o orçamento público desse gasto absurdo, né? Com enterro de resíduos, né? A gente libera verba no orçamento para fins mais nobres, né? Em Santos, a gente, segundo o último estudo do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Baixada Santista, que foi feito em 2018, segundo esse estudo, a Baixada Santista gasta 42 milhões por ano, esse número está desatualizado, né? Gasta 42 milhões por ano com transporte e aterro de resíduos, Santos só. Se somar com a coleta e limpeza e varrição pública, né? Isso soma 160 milhões, que é 5% do orçamento do município, que é o terceiro maior orçamento, né? Só perde para saúde e educação. Os outros benefícios, né? A importância da matéria orgânica, né? Ela é muito boa para fornecer nutrientes para o solo, né? Comparado com os fertilizantes químicos, ela é melhor também, que ela fornece condicionamento biológico e físico, não só o químico, né? Então, o fertilizante químico é muito limitado, né? Porque ele tem os nutrientes, mas ele não tem as características físicas e biológicas que garantem um solo de qualidade, né? Uma reeducação alimentar também, né? Quando a gente começa a separar o nosso resíduo orgânico, a gente começa a ver o que a gente gera de orgânico, de reciclável. Ajuda, inclusive, a separar o reciclável melhor, né? Para não ter tanta mistura e facilitar as cooperativas. E a gente começa a refletir sobre os nossos hábitos alimentares, né?
pô, tô comendo muita comida embalada, né? Muita comida processada. Será que eu posso comer comida mais natural, né? Que não tenha tanta embalagem, né? Menos, como que chama? Tem uma campanha da ONU que fala, né? Desembale menos, descasque mais. Uma coisa assim. Para empresas agora, né? Para pessoas jurídicas, porque compostar hoje em dia está na moda, né? Ser amigável com o meio ambiente, entre aspas, para as empresas. E aí isso dá um cartaz, né? Que as pessoas clientes, até que com poder aquisitivo, aceitam pagar mais por isso de uma empresa que tem valores de sustentabilidade, né? Lógico que isso faria os trabalhadores daquela empresa se adequar, né, a essa nova norma, né, de separação dos resíduos, e isso promoveria uma educação ambiental dos funcionários, dos moradores do prédio, dos clientes do empreendimento. Então, ia dar um alcance maior para essa iniciativa, né? E pode dar uma redução de custos, né? Porque, como eu falei, as empresas elas estão tendo que pagar para destinar seus resíduos, né? E se ela fizer compostagem, ela pode vender esse adubo, né? Essa semana saiu uma reportagem que o Carrefour vai começar a vender adubo dos supermercados deles. Essa imagem aqui, a última imagem à direita, eles vão vender sacos de 5 quilos de composto dos mercados dele, das feiras. Agora, outros benefícios, mas agora para que cultivar, né? Nosso projeto é Composta e Cultiva. A gente acredita que a alimentação orgânica é muito mais saudável, né, e segura. Como eu falei, muito que a gente come é processado, né? E encontrar coisa orgânica que não seja muito caro, né? É muito difícil. E caro, né? Então, e a gente também reflete sobre os nossos hábitos alimentares, né? Começa a consumir mais o que vem da nossa horta, né? E também tem os aspectos sentimentais, assim, né? Uma horta ou jardim promove momentos de lazer em família, né? Dentro de casa, né? Se você fizer, ou se você fizer num condomínio ou num jardim comunitário, né? No seu bairro, no seu conjunto habitacional. Isso promove o entretenimento das pessoas, né? O convívio, né? Entre as pessoas, relaxamento para os idosos, um convívio social. Também nos provém alimento para o corpo, e se a gente combinar com o jardim, né? A gente faz uma coisa muito bonita, assim, né? Combinando jardim com horta, fica a beleza da natureza, assim, né? Enchendo nossos olhos. E para quem é do tempo mais antigo, né? Pode se ter gostar muito desse aspecto da simplicidade, né? Que antigamente, né? As pessoas cultivavam colhiam, né? Sua salada no quintal, né? Sua galinha, às vezes. E essa proximidade com a terra, né? Essa simplicidade estimula, assim, nosso emocional para lembranças boas, né? E evoca sentimentos positivos. Cultivar o verde próximo de onde você mora, né? Reduz a pegada ambiental na cadeia de produção de alimentos, como vocês podem ver na imagem à direita, né? Uma horta caseira tem muito menos impacto, né? Na logística de transporte para se chegar até o prato do que um serviço de entrega de alimentos, né? E assim tem a sequência, né? Agricultura local, feira livre, supermercado. Quanto mais distante o produtor do consumidor, mais etapas para se chegar, mais gasto com transporte, né? Acaba gerando mais empregos, mas são empregos sustentáveis, né? Será que a gente não pode alterar esse modo de produção, né? De cadeia alimentar? Também tem o aspecto da conscientização do ciclo da vida, né? A gente começa a compreender que os alimentos eles voltam para a natureza e da natureza para o solo viram nutrientes para as plantas que geram novos nutrientes para a gente consumir, né? A gente começa a se compreender como parte da natureza, assim, né? E não mais como um dominador, um observador externo, né? E mais do que moda, né? Cultivar alimento na área urbana já é uma tendência, né? Uma tendência que veio para ficar. Já existem projetos. Agora eu vou para a segunda parte falar do nosso projeto, né? O nosso projeto ele é inspirado em outros que já existem no Brasil, né? Algumas imagens de alguns desses projetos, eu vou destacar alguns deles agora, né?
por exemplo, o Biociclo em Taubaté, que já tem 2 anos. Outro em Vitória do Espírito Santo, abaixo. À direita, um projeto Compostar, que tem em Brasília, em Curitiba, já tem 2 anos, atende conjuntos habitacionais, residências, restaurantes, eventos. Esse daqui é o exemplo mais famoso, né, que saiu bastante na imprensa e provavelmente um dos mais antigos, né, ele já tem 5 anos, no Rio de Janeiro. Ele trabalha com restaurantes em modelo de... Ah, sim, os slides, sim. Então, depois eu posso compartilhar com a Mayumi, mas acho que o vídeo está sendo gravado, o vídeo, depois ela coloca no YouTube também. E aí eles coletam de bicicleta, triciclo e já levam para um pátio já, né? Eles antes começavam fazendo num parque municipal e agora já estão levando num pátio, numa área rural bem mais distante. Eles já estão tendo 1.500 clientes, não sei quantas toneladas por mês de resíduos que eles estão compostando. Eles já estão bem evoluídos, né? Dezenas de bairros, como vocês podem ver aí no mapa, né? No Rio de Janeiro, Copacabana, Leme, Glória, vários bairros. O nosso processo funciona basicamente nessa sequência de etapas, né? A pessoa recebe um baldinho ou um pote, no caso aí tem os pote preto na imagem da esquerda e pote vermelho na imagem da direita. Aí a pessoa corta os seus resíduos orgânicos, né, em pedaços pequenos, guarda nesse pote, vai juntando e quando enche, chama a gente ou leva na nossa sede, né? E a gente coleta de domicílio de bicicleta, né, como eu falei, né, para não ter impacto em gases de efeito estufa. Ou a pessoa entrega no local, né? E lá a gente faz a pesagem. Atualmente a gente está compostando cerca de 300 quilos a cada 15 dias, né? Uma coisa assim. Uma outra etapa importante é que a gente, cuidando do jardim, a gente faz roçagem da grama, poda das árvores, e aí a gente deixa esse material secando, né? E vira uma matéria seca, né? E uma seca para compostagem é importante, como a gente vai falar mais para frente. Agora o processo de compostagem em si, né? A gente faz a mistura, né? Coloca uns pallets para fazer a parede, coloca palha nas paredes também para proteger de vermes e vetores. E aí a gente coloca os resíduos orgânicos em camadas, né? Misturando com serragem, com folhas, com borra de café. E a gente vai fazendo essas sequências até alcançar o limite, né? Até encher, né? E aí a gente vai juntando e alcança até esvaziar todos os baldes, né? Depois que o composto está pronto, a gente separa ele, peneira. Não tem uma foto da peneira aí, mas a gente peneira ele e aí depois a gente ensaca, né? E pesa para separar por tipo, para vender ou para entregar para os nossos colaboradores, né? Que são as contrapartidas, né? As pessoas que se cadastram conosco para receber esse balde, separar os resíduos, elas pagam uma tarifa mensal, né, para a gente fazer esse serviço de compostagem para elas. E aí a gente vai, depois no final do mês a gente deu uma contrapartida do adubo, né? Ou dependendo da disponibilidade, algumas hortaliças ou banana, biofertilizante do minhocária. A gente vai fazendo assim para atender e estimular as pessoas a fazer parte do processo, né? E compreender que tudo faz parte do ciclo, né? Compostar, cultivar e por aí vai. A gente vende esses mesmos produtos, né, das hortaliças e dos compostos nas feirinhas orgânicas que tem, de forma artesanal mesmo, assim, né? A gente não tem... E quais os públicos-alvos para esse projeto, né? É bem amplo mesmo, né? Porque a gente se alimenta em tudo que é lugar, né? Onde a gente trabalha, onde a gente estuda, onde a gente mora. Então, restaurantes, hotéis, escolas, condomínios, hospitais, eventos, como vocês podem ver aí no meio, aí tem uma foto de uma corrida de ciclismo, né? E essas são fotos desses outros projetos, né, que a gente citou aí. A gente não trabalhou ainda com nenhuma empresa, mas a gente já trabalhou em eventos. Por exemplo, a 14ª, 15ª e 16ª edição do Caiçara Vegan Fest. A gente faz a separação, né, orientação dos expositores e do público presente para fazer a separação dos resíduos. E depois a gente destina, né, os recicláveis para uma cooperativa, a compostar os resíduos orgânicos a gente faz compostagem, né, na nossa sede. E o rejeito a gente destina para o aterro sanitário, né, que é aquilo que não tem
solução. A gente também já trabalhou no Festival Oxigênio Criativo, fazendo algumas oficinas. E também faz gestão de resíduos para instituições, condomínios, né? Esse é o único que a gente tem, que é a nossa sede, né? Ela também tem toda uma sinalização no espaço agora, para separação dos resíduos, inclusive no banheiro, né? Tem toda uma separação, assim, né? Do o que é sujo. Aí, por exemplo, rolinho do papel higiênico, papelão reciclável, até isso tem, assim, né? Tem bem organizadinho lá. Como vocês podem ver aqui, né? A gente também faz sinalização para outras coisas aqui, como na esquerda, né? Além da gestão dos resíduos, a sinalização para a gestão sustentável da água, né? Para não ter desperdício de água nas torneiras ou na descarga. A gente faz oficinas também, né? De vermicompostagem e de compostagem, né? Mas isso não cabe agora. E vocês estão vendo a imagem? O Frederico falou que não dá para ver. Todo mundo vendo? Ah, ok. Alguém precisa ajudar o Frederico aí. Agora, terceira etapa, né? Opa, comi um i aí. A ciência e a tecnologia do processo de compostagem aeróbica, né? Aeróbica porque tem oxigênio, né? Como é que é esse controle, né, do processo, né? A gente controla vários fatores, né? Como relação carbono-nitrogênio, umidade, granulometria, temperatura, pH, oxigenação e o tamanho da leira, né? Vou explicar um a um mais ou menos, assim, né, por alto, né? Os resíduos orgânicos, né, eles são, como a gente sabe, né? Basicamente a gente divide em três coisas lá na biologia, né? Como é que chama? Os resíduos carboidratos, né? São fontes de energia, as proteínas, que são as estruturas, e a gordura, né? Que também é armazenagem de energia e ajuda na formação das estruturas. Então, esses três são os principais resíduos, né, do processo de compostagem. E existem os resíduos com bastante carbono e os com pouco carbono, né? Os com bastante carbono são os que têm mais matéria seca, né? E mais madeira, assim, né? Com serragem, folhas secas, grama seca. E por que essa relação, né? As bactérias e fungos que trabalham no processo, eles são seres vivos, né? Então eles precisam do que a gente precisa. Eles precisam de oxigênio para se alimentar, eles precisam de oxigênio para a respiração celular, né? De água também para os processos metabólicos, de alimento, né? Que é, no caso, um resíduo orgânico, de um ambiente agradável, né? Não pode estar muito quente nem muito frio, não pode estar com muito ácido, né? Muito básico. Então tem todos esses fatores são importantes para os micro-organismos que trabalham no processo se alimentarem melhor, assim, né? A gente poderia, como eu falei, na natureza isso já acontece naturalmente, só que não tem todo esse controle dos fatores, então demora mais, né? A gente fazendo um processo controlado, ele é mais rápido. E o carbono e nitrogênio, né, que a gente fala, né, quantos átomos de carbono tem para átomos de nitrogênio nas moléculas, né, do resíduo, né, e da leira de compostagem, né? Tem, no começo começa com 30, só que no metabolismo das células, dos micro-organismos, eles geram sempre 2 átomos de gás carbônico, né, para respiração, entre oxigênio e esse gás carbônico. Então, eles sempre liberam 2 átomos de carbono para cada um que entra na célula deles. Então, no final do processo, a relação carbono-nitrogênio cai de 30 para 1, cai de 10 para 1. E esse é o valor mais ou menos apropriado para o composto final, né? A umidade é importante também, né? Se tiver muito seco, o metabolismo dos micro-organismos não funciona direito. E se tiver muito úmido, fica difícil de entrar o oxigênio, né? Que também é importante, né? Imagina, vocês devem imaginar como a diferença entre um solo ou uma mistura assim que entra oxigênio ou que não entra, quanto que consegue penetrar o oxigênio, né? Ele só fica na superfície, ele não consegue entrar lá dentro, né? Se não tiver entradas de ar assim, né? Nem que sejam microscópicas, as entradas de ar tem que existir, né? E a água ela acaba criando uma barreira assim, uma película que impede esse ar de entrar, se tiver muito úmido. O tamanho das partículas é importante, inclusive, para isso, né? Para conseguir entrar o oxigênio e a água
para o processo, né? Não pode ser muito grande, senão fica muito espaçada, entra bicho e não consegue ter o contato, né, entre as superfícies dos componentes, né, dos resíduos secos, resíduos úmidos e tal, não consegue ter esse contato se tiver muito grande. Se tiver muito pequeno, como eu falei, não entra oxigênio, fica aquela papa, né, e não consegue o processo acontecer direito. A temperatura é importante, né, porque ela acelera o processo, né? As bactérias, algumas bactérias que decompõem alguns componentes, elas precisam de temperaturas mais altas, né? Depois a gente vai ver no próximo slide como está esse processo. E o pH também, né? Algumas bactérias trabalham melhor em alguns níveis de acidez, melhor em outros níveis mais neutros. E a dimensão da leira também faz parte disso, né? Se tiver uma leira pequena, ela não chega a ficar muito quente lá no meio, né? E se tiver uma leira muito grande, o oxigênio não consegue entrar, né? Então, todos esses fatores, né? Esses são os principais, né? Mas tem outros que são importantes para a gente controlar o processo. Como eu falei lá no começo, o processo de compostagem, né, ele libera muito menos gás carbônico do que... ele libera mais gás carbônico, né? Ele quase não libera metano, porque entra o oxigênio. Já os aterros sanitários, eles liberam muito metano, né? Porque não tem oxigênio, né? E aí esse gráfico que eu peguei aqui é para mostrar qual é o impacto do metano, né, nos gases de efeito estufa do planeta, né? Esse gráfico é do Instituto Max Planck de Física Nuclear da Alemanha. Eles identificaram que por ano, não sei se vocês conseguem ler, são 600 milhões de toneladas de metano emitidas anualmente para a atmosfera. Desses 600, tem um que está lá embaixo, chama aterros sanitários, são 40. Está aqui, essa fração, aterros sanitários são 40. Não tem aqui, vocês podem ver, desflorestamento, né? Porque o desflorestamento gera mais CO2 mesmo, né? Ele é feito ao ar livre, então o oxigênio interage lá e decompõe também, assim como na compostagem, e gera pouco metano, né? Em compensação, o que é muito úmido, né, como eu falei, como os pântanos e cultivos de arroz, são o principal gerador de metano, né? Porque aquela matéria orgânica fica apodrecendo ali, né, dentro da água, né, que não consegue sobreviver, né, nos pântanos, nos mangues e nos cultivos de arroz e nas turfeiras, entre tudo mais, começa a gerar muito metano, né, aquele material que vai se decompondo lá. Vocês também conhecem o famoso pum da vaca, né, que libera metano, né, que são esses ruminantes, que está aqui em cima, é rosinha aqui, que gera muito metano também, né. Agora, vocês veem, né, do metano, né, 40 dos 600 milhões é da aterro sanitário, né? Você vê o impacto enorme que isso tem, 40 milhões de toneladas por ano. O processo de compostagem, né, ele tem basicamente 3 etapas, né? A fase termófila, que é a fase que ele aquece bastante, chega até a 60, 70 graus Celsius. A fase mesófila, né, que é uma temperatura mediana entre 40 e 50 graus Celsius. E aí depois uma fase de estabilização e umificação, né, que ele se transforma em substâncias assimiláveis pelas plantas, que são substâncias úmicas. Como vocês podem ver no começo, né, o que vai se degradando é o que é de mais fácil decomposição, né. O que são? Vocês que estão no colégio, vocês devem saber, né. O que decompõe mais fácil? A celulose ou a glicose? A lignina ou o aminoácido, né? O que decompõe mais fácil é o que é menor, o que é menos complexo, né? Então, toda essa parte dos carboidratos simples e proteínas simples se decompõe no começo. E aí acaba gerando, por conta de ser uma coisa muito rápida, né? Se decompõe rápido essas coisas, acaba ficando quente, né? Porque no processo metabólico assim como no nosso processo metabólico, a gente gera calor, né? E esse calor acaba aquecendo a leira de compostagem, né? No começo o pH até abaixa um pouco, mas depois ele sobe, né? Vocês podem ver ali a curva do pH é a curva de baixo. No começo ele abaixa um pouco, justamente por causa... Eu não vou entrar nesses aspectos, né, de oxirredução dos nutrientes, e até porque faz muito tempo que eu estudei isso, não poderia falar alguma coisa errada. E aí o pH vai abaixando, depois ele aumenta com a liberação de hidróxidos, né, dos aminoácidos, né, o H-. E aí
depois a degradação dos polímeros, né, como fala aqui, né, vai diminuindo a temperatura, e aí já é a fase termófila, fase de arrefecimento, ou fase mesófila. E aí, se houver um revolvimento, entra mais oxigênio no processo e aí aquece de novo, né? Esse é um fator importante, né? Aí depois vai caindo aos poucos, né? Até chegar na temperatura ambiente. Isso demora aqui, né? No caso aqui a imagem mostra tempo em dias, né? Só que normalmente é mais do que isso, né? Geralmente, aqui, depois de 15 dias ainda está no auge aqui da temperatura quente e caindo, né? Depois do 15º dia que vai começar a cair. E uma parte importante também, né? Com relação a esse processo, né? É que a gente às vezes acha, chegou em temperatura ambiente, já tá bom, né? Mas não, né? Esse processo, quando chega na temperatura ambiente, os micro-organismos ali e macro-organismos, né? Como a gente chama, que são tatuzinhos, minhocas, piolho de cobra, né? Que são o gongolo, né? Que o pessoal chama. Eles vão triturando mais aqueles que sobraram, né? Que é o quê? A lignina, né? E isso vai auxiliando no processo para criar essas substâncias úmicas, né? Porque senão fica separado, né? A parte que é fácil de degradar e a parte que é difícil de degradar. E esse processo de umidificação no final é o que mistura as duas coisas, né? Quem faz essa mistura é esses micro-organismos, né? Nos nutrientes, né? E os fatores do processo de compostagem, eles seguem mais ou menos essas curvas simplificadas, né? Esse material eu peguei da Embrapa. A matéria orgânica vai diminuindo, né? Que vai virando CO2. O pH aumenta, né? Primeiro ele começa ácido, aumenta, vira básico e depois se equilibra no neutro. O resíduo mineral aumenta, né? Porque a gente pega substâncias complexas e transforma elas em substâncias simples, né? Então acaba liberando nitrogênio que pode ser assimilado pelas plantas, né? O nitrato. E no caso ali o nitrogênio total vai aumentando por diminuir o carbono, né? A proporção de nitrogênio. A relação CN vai diminuindo, né, como eu falei, e esse último aí a capacidade de troca catiônica. Isso é importante para quem trabalha com agricultura, porque para uma coisa entrar no nutriente da planta, né, ele precisa entrar pela raiz, né? E a raiz está em contato com o solo, só que assim, se tiver um equilíbrio ali de pH e de fases, né, positivo, negativo, não tem essa troca, né? E essa capacidade de troca catiônica é quando o pH tem dissolvido no solo, né, depois dos processos de compostagem, esses cátions que são facilmente assimiláveis pelas plantas, né? Tem os nutrientes lá, cálcio, fósforo, potássio, nitrogênio, são fundamentais para o processo. Agora vou recapitular aqui, né, para vocês verem os benefícios da compostagem em agricultura urbana nos aspectos social, ambiental e agrícola, né? A matéria orgânica, como eu falei, é muito importante para a fertilidade do solo, porque fornece nutrientes de uma forma melhor do que os compostos chamados fertilizantes químicos, né, que são feitos com rochas. Tem características físicas, químicas e biológicas que auxiliam no solo, né? Ele tem lá os seus micro-organismos dentro desse composto, tem nutrientes que são liberados com mais lentidão, né, para a planta, não são liberados de uma vez só, né? Os fertilizantes químicos, né, por serem de fácil assimilação pela planta, né, eles se tiver uma chuva, eles escorrem com a chuva, né? E não fica preso no solo, né? Ele vai embora e vai para o oceano, né? Inclusive uma das grandes formas que a gente está enviando nitrogênio e fosfato para os oceanos e comprometendo, né, a cadeia alimentar dos oceanos é pela emissão da descarga dos rios, né, que vão carregando para o oceano essa carga de fertilizantes e acaba comprometendo o equilíbrio dos oceanos. O composto, ele, pelas características físicas dele, né, ele acaba segurando, retendo essa água por mais tempo e vai liberando aos poucos os nutrientes também por causa do formato, né, do mais complexo dos componentes, né. A redução da emissão de metano pelo processo de sequenciação
de oxigênio e a redução da emissão de gases de efeito estufa pela redução do transporte por caminhão para o aterro. Os benefícios, né, são os benefícios da compostagem, né? Custo público também de aterrar os resíduos, né, que é pago por tonelada, né? E o fim da vida útil do aterro sanitário, né, que a gente corre o perigo de começar a queimar lixo. É absurdo. Também tem um ganho sustentável para as empresas, né, que é um ganho de marca. E também agora o 678 é os ganhos ambientais e agrícolas, né? Que a gente gera também os nutrientes para fazer uma agricultura urbana, né? Os benefícios da agricultura urbana, né? Que a gente tem os alimentos mais próximos da gente, tem um contato maior com a natureza, começa a valorizar mais e se alimenta melhor e começa a refletir mais sobre o nosso impacto na natureza. Essa foi a apresentação, né? Acho que foi mais curta do que eu pensava. Agradeço a atenção de vocês e estou à disposição para dúvidas, né? O Lucas também, se quiser complementar com alguma informação. E depois eu vou mostrar também um videozinho do nosso processo de compostagem. Né? Perfeito, Beleza? André. Muito legal. O PV, ele organizou as dúvidas, porque a gente acabou tendo várias dúvidas. E aí, eu acho que ele separou, ele recolheu tudo. E eu acho que... PV, você quer ler as perguntas? E aí vocês vão discutindo. Já responde, André. Não sei se o André ou o Lucas vão responder. Sim, pode ser. Peraí. Aí o eco, eu acho. Enfim. Você consegue me ouvir direitinho? Sim, tô escutando. Sim. Perfeito. Então, vamos com as perguntas aqui. Primeiro, a Mayumi perguntou se a compostagem precisa de minhocas. É uma coisa que a Clarissa perguntou também aqui embaixo. Então, Não. tem vários tipos de compostagem, né? O que a gente faz lá é a termofílica. No primeiro momento, por causa da temperatura que o André mostrou, as minhocas não sobrevivem lá. Então é só em base de fungos e bactérias, né? Mas também tem outros tipos de compostagem que a gente faz em menor escala, mas faz, né? Que é o minhocário, né? Que também é bem parecido, só que com uma quantidade menor de nitrogênio para diminuir, né? A temperatura não alcançar tanto, temperaturas altas, né? Só que é menor escala e a gente tem umas caixas lá, mas não é o nosso principal foco. Nosso principal foco, que é mais eficiente, né, é a questão da termofílica, né? E também agora a gente está começando um método de lajes, né, que é fazer uma camada de apenas uma camada, por causa que o André passou, a termofílica, vocês fazem várias camadas para cada uma ficar bem concentrado, né, e aumentar a temperatura, né? E então nesse tipo que a gente está fazendo, começando a fazer lá o método Lages, você só faz uma camada de nitrogênio, aí espera passar essa fase termofílica, né, e planta em cima, né? Já pode plantar direto em cima, não precisa mover, não precisa fazer nada. E isso acontece por causa que as plantas liberam enzimas, né, que ajudam a quebrar as moléculas do orgânico, né, também. E além disso tem outros também, né, tem a reação anaeróbica, que não recebe oxigênio, né, só que é bem mais complicado porque tem que guardar esse metano, mas também é um excelente método, né, para gerar gás de cozinha, né, por causa que você só queima o metano, vai liberar o CO2, mas tá gerando energia, né, calorífica, e pode cozinhar e tal, só que é um pouco mais complicado por causa que tem que armazenar esse gás. Então tem todos esses tipos, né? Alguns usam minhocas, outros não, mas são esses tipos. Complementando uma informação, né?
como o Lucas falou, né, o metano ele pode ser aproveitado para gerar energia, né, que ela queima, né. E tem alguns aterros sanitários no Brasil que já estão implantando isso, né, inclusive, né. E você instala lá em cima do aterro, né, você coloca umas chaminés, e aí com essa chaminé você captura esse gás que está saindo pelas chaminés, direciona para uma caldeira, né, e aí você queima esse gás, e esse gás aciona uma turbina, aquece a água, né, essa água ou o gás mesmo, né, você pode aquecer, pode girar a turbina também, mas normalmente é o vapor d'água, e aí esse vapor d'água gira a turbina e transforma isso em energia elétrica, né. No caso, como ele falou do gás de cozinha, né, também pode armazenar no bujão de gás, né, você tem que fazer um controle, né, disso, né, você tem que ser um engenheiro para dimensionar esse processo. E é mais perigoso, naturalmente, né, porque você está armazenando um gás comprimido ali, né, e que poderia, como ele é combustível, né, ele poderia até explodir, mas tem empresas que já trabalham muito bem com esses gás de cozinha feito do resíduo orgânico, né, tem uma israelense, né, que chama Home Biogas, que ela tem representantes aqui no Brasil, que ela tem, parece umas, como é que chama? Barraca de camping, assim, porque para o gás não ficar comprimido, né, ele começa a encher essa barraca de camping aí da Home Biogas, que é mais engraçado. Só O complementando. minhocário também tem uma limitação, né, que as minhocas, elas não comem coisas muito ácidas, né, nem muito, que são as frutas cítricas, né, no caso, laranja, limão, maracujá. E no processo de compostagem seca, né, ou compostagem termofílica, isso não tem problema, né? Porque o próprio processo, os micro-organismos lá, eles já fazem esse equilíbrio, né? Os fungos e bactérias, alguns trabalham bem em pHs baixas, né? Então, não tem tanto problema, né? Pode falar, Lucas. Não, então, só uma curiosidade, é que o metano é bem perigoso, né? Tanto em aterros sanitários, mas também, por exemplo, eu estudei lá na USP Leste, lá em São Paulo, né? Lá era uma zona de bota fora do Rio Tietê. E tiravam a lama do rio, né, cheia de matéria orgânica, e depositavam lá e construíram em cima a faculdade em cima, né, depois de um tempo. E lá o pessoal da USP é obrigado a fazer a medição de metano, né? Instalaram lá uns queimadores não, queimador de metano, para poder evitar que ele se acumule e exploda, né? Mas lá eu entrei logo no começo da USP Leste, eu entrei no segundo ano. Uma das grandes preocupações nossas era explodir lá para ter esse metano acumulado e explodir, né? Mas tudo deu certo, porque fizeram o dimensionamento correto lá e nunca tivemos esse problema. Se não me engano, tem outros locais em São Paulo, né? Acho que o Expo Center Norte também está em cima do mar que tem metano, né? Eu já ouvi falar que eles também têm Shopping Center Norte, uma coisa assim. E eles foi até interditado uma vez. E também tem um outro lugar que ficou famoso na época essa época que tem enchente, essas coisas, né? E deslizamento no Rio de Janeiro. Teve um ano, não sei que ano que foi, mas já faz uns 10 anos que eu não sei, para quem é mais velho deve lembrar, o Morro do Bumba, né? Esse Morro do Bumba ele explodiu, tinha umas casas em cima, né? Porque antes era um lixão, né? As pessoas jogavam lixo lá, aterravam, né? Não era um lixão, era um aterro, né? Mas um aterro clandestino, né? Não era cemitério. E aí depois as pessoas construíram as casas ali em cima porque acharam que tem terra aqui, né? Não vai dar nada, né? Só que esse gás foi se acumulando lá de baixo, né? E aí pode pesquisar, aí Morro do Bumba, Rio de Janeiro, explosão. E aí morreu gente, né? Inclusive. Perfeito. Agora que a Francisca Cardoso, ela perguntou como que ela pode saber a relação que vocês comentaram, né, entre os átomos de carbono e nitrogênio, como que eu posso medir essa relação entre eles, e aí já adicionando também, se, por exemplo, um puder responder um e outra responde outra pergunta, qual é a temperatura correta, mais ou menos, dessa etapa termofílica que vocês falaram, que a leira fica mais quente, etc. Então, são duas perguntinhas aí, mas que tem a ver com, enfim, como entender o que está acontecendo ali dentro, se vocês puderem responder. Uhum. Então, sobre a composição de carbono e nitrogênio, né?
cada tipo de produto, né, ali o fonte de carbono, a fonte de nitrogênio tem a sua própria características de quantidade, né? Mas aí depende do método também, né? De que tipo de compostagem você vai fazer, né? Por exemplo, minhoca precisa um pouco mais de material seco o minhocário, né? Já na termofílica precisa mais de com nitrogênio, né? Mas geralmente o que a gente faz lá na, na estação, né, que a gente não tem equipamento para medir isso precisamente, mas a gente sempre tenta cobrir todo o material. A gente faz uma base, né, com uma fonte de carbono, né, grama, tudo isso. Aí faz uma camada de mais ou menos 10 centímetros de matéria orgânico, de matéria de nitrogênio, e depois cobre também do lado, né, para não evitar proliferação de bichos, de ratos, baratas, esse tipo de coisa. E depois aí cobre de novo com uma fonte de matéria seca, né? E sobre qual que é a outra pergunta? Desculpa. Sobre a temperatura, lembrei, desculpa, sobre a temperatura, né? A temperatura, mais ou menos, óbvio, também depende do tamanho, né? Mas o ideal é 70 graus Celsius, para poder ter para as bactérias poderem se proliferar, né? A temperatura ideal para as bactérias se proliferar e também para evitar a proliferação de bactérias que causam doenças nas plantas, né? Como a gente vai usar isso para jardinagem, cultivar coisas, a gente tem que tomar bastante cuidado para evitar que doenças sejam transmitidas através do processo de compostagem, né? Então, uns 70 graus ali já é o suficiente para decompor todos esses, para matar todas essas bactérias ou fungos também. Show de bola. A gente chama de patógenos, né? Fitopatógenos ou Sim. enteropatógenos, né? Que são, por exemplo, Oi, vocês estão me escutando? Sim. Tem essa temperatura ajuda a matar os patógenos, né? Tanto os patógenos que são fitopatógenos, né? Que fazem mal para as plantas, quanto os enteropatógenos, né? Porque o agricultor vai ter contato às vezes com isso. E às vezes isso também vai ter contato com a hortaliça, né, por exemplo, e a hortaliça fica em contato direto com o solo, é uma coisa que a gente consome. Então tem todo um controle, né, as normas brasileiras e do CONAMA, elas estipulam, né, e do Ministério da Agricultura estipulam, né, um valor limite de Escherichia coli, e também que tem que ter zero, alguns componentes lá tem que ter zero, alguns pode ter algum traço assim, mas outros tem que ser zero mesmo, né, desses patógenos, para não ter esse perigo de contaminar o alimento e o produtor, né? Ok, obrigado. Eu estava falando aqui, a Maria Cláudia perguntou se o tamanho, se o tempo total do processo para ele terminar e poder usar o composto, né, no cultivo, se ele depende do tamanho da leira ou se aquele período ali de entre 20 e 30 dias que vocês comentaram, ele serve para qualquer tamanho de composteira. Então, depende sim, né? O tempo total depende de todas aquelas características que o André passou, né? O pH, a temperatura, o tamanho da leira, né? A leira muito pequena não gera tanto calor e demora muito mais para decompor tudo corretamente, né? Então, realmente depende sim do tamanho e tal. Tem uma série de fatores que vai aumentar ou diminuir o tempo, né, de passagem. Um fator que também a gente considera, né, é a complexidade dos materiais que estão lá, né? Se tiver muita proteína e muita gordura, demora muito. Né? E esse tipo de resíduo só pode ir na leira de compostagem, né, na compostagem termófila, né, porque as minhocas não conseguem decompor isso bem. E
por isso que demora mais a compostagem seca termófila, né? Para ficar pronto mesmo, normalmente leva uns 3 a 4 meses, mesmo sendo um processo que aquece bastante. Para o processo ficar pronto mesmo, assim, né? Tudo, como a gente acaba colocando às vezes muita proteína, né? Que pode, né? E galhos, essas coisas que demoram mais para decompor, caroço de abacate, caroço de manga, isso acaba levando mais tempo, né? Sabugo de milho. Você não pode postar sabugo de milho no minhocário, né? Não vai postar nunca. Mas se você pôr na leira de compostagem, depois de 4 meses ele se decompõe. E também também como a gente falou, né? Depende não só do que você coloca lá, né? Se você colocar alface, fica pronto em 20 dias. Mas também do método, né? Se você quer fazer aquele método Lages, como o Lucas falou, depois de 20 dias você já consegue plantar em cima. Só que aí você usa uma área bem maior, né? Você não pode colocar tanta fruta cítrica, né? Nem proteína de origem animal, né? Nem leguminosas. Mas com um controle bom assim, né, da oxigenação e para evitar que vetores alcancem esses resíduos orgânicos, né, cobrindo bem com palha, o processo acaba indo mais rápido mesmo. Se alimentos cozidos podem entrar na composteira caseira, no minhocário não. Até porque normalmente eles têm temperos também, né? E também quando a gente cozinha, a gente muda a estrutura, né? A gente muda a estrutura das proteínas. O Lucas talvez possa explicar melhor essa parte. Mas na compostagem caseira ele vai cheirar muito mal, né? Porque as proteínas já estão deformadas, né? E vai se degradar mais rápido, né? O Lucas pode explicar melhor aí. Então, a questão da caseira, aí depende, né? Se você tiver uma casa grande e puder fazer o método de leiras, aí você pode jogar, mas o minhocário não é recomendado jogar muito, né? Um pouquinho de comida cozida pode, né? Mas também é bem pouco em relação ao total de alimentos que você vai colocar lá, né? E, e é isso. Ok. Aí uma pergunta minha também, que eu vou juntar aqui com a da Clarissa da Mate, que ela está perguntando quais cuidados vocês recomendam para quem quer fazer uma composteira dentro de um apartamento. E eu queria iniciar com a minha pergunta porque ela é sobre o cheiro, né? Então, assim, como que eu posso fazer dentro de uma casa pequena, de um apartamento, sem que o composto ele comece a cheirar mal, enfim, e aí a situação não fica muito legal. Então, para dentro do apartamento, o melhor método é o minhocário, né? Que você tem um controle ali de quanto alimento vai, né? Coloca mais produtos secos, né? Fonte de carbono e não tem nenhum tipo de cheiro. Pode ficar tranquilo, que o cheiro é só se você demorar para armazenar, né? Só vai ser esse. Mas a partir do momento que colocou na areia, colocou na areia não, colocou no minhocário e jogou carbono, né? Em cima, fonte de carbono, ele já ele já perde o cheiro, né? Por causa que a fonte de carbono também é seco, então ele absorve todos aqueles os líquidos, né? Que acabam gerando o cheiro, né? Posso complementar também? O cheiro também ele advém de matéria, principalmente matéria cozida, né? E muito nitrogênio, né? Como o Lucas falou, precisa de mais carbono no minhocário justamente por causa disso, né? Porque para não dar cheiro e não ter tanta liberação de nitrogênio amoniacal e metano, entre outras mercaptanas, que geram odor desagradável, né? E aí o processo do minhocário, quem digere, lógico que as bactérias, os fungos também estão lá no minhocário, né? E até outros micro-organismos que a gente não enxerga, ou mesmo enxerga bem pequenininho, mas o principal que decompõe lá é a minhoca, né? E a minhoca come isso, né? Se alimenta, né? Desse nutriente mais rápido, né? E como você coloca menor quantidade, não coloca tanto nitrogênio, não, não coloca comida cozida, aí não, e você tampa, né, lógico, o minhocário, né, e depois de cobrir com serragem, não vai dar cheiro nenhum, pode ficar tranquilo que o minhocário não tem problema, é facinho.
A limitação dele é que você não pode colocar, tipo, espinha de peixe, gordura de carne, muita fruta cítrica, muita comida cozida, queijo, essas coisas tem que ser na compostagem seca mesmo. E tem uma pergunta que eu já vou responder, né? As pessoas estão em dúvida do que é rico em nitrogênio, o que é rico em carbono. Tem umas tabelas da Embrapa, né, em livros que tratam do assunto, né, que eles dizem lá qual é a porcentagem de nitrogênio e qual que é a proporção de carbono e nitrogênio em cada material. Só que eles são muito voltados para a área rural, né? Então lá tem palha de cana, palha de arroz, capim-elefante, torta de mamona. Não tem lá mamão, entendeu? Não está escrito casca de mamão, não está escrito isso lá nos livros. É muito difícil. E para você dimensionar essa relação carbono-nitrogênio, você teria que fazer cálculos para cada componente, né? E é muito difícil, né, fazer esse cálculo, porque você tem muitas variáveis, né? Então você teria que atribuir pelo menos algumas variáveis no valor fixo para conseguir calcular as outras. E isso daria um trabalho gigantesco, né? Porque quando a gente trabalha com resíduos orgânicos urbanos, né, tem de todo tipo lá, né? Tem dezenas de frutas diferentes, dezenas de legumes diferentes. Então seria, e lógico, mesmo uma banana, às vezes a banana seca ou a banana verde, tem diferença da relação carbono-nitrogênio dela, né? A palha seca ou a palha verde também. Então é muito difícil de dimensionar, então a gente faz muito seguindo aquele método mais prático, né? Mais empírico, né? Que a gente chama, né? Pela experiência prática, as pessoas dizem, a gente tem que colocar 2 terços de matéria seca, como se for palha, grama seca, serragem, folhas secas, para uma parte de material orgânico fresco. Aí entra restos de frutas, legumes, verduras. Aí vai esse método mais empírico. E, como eu falei, né, todos aqueles fatores de controle do processo vão te dizer se você está fazendo direito ou não, né? Se a temperatura não ficar alta, pode ser que você tenha colocado pouco nitrogênio, muito carbono. E se ficar muito lento o processo, pode ser que esteja pouco úmido. Tem até uns métodos lá que você pega o composto com a mão e espreme para ver se escorre água, para ver se está muito úmido ou pouco úmido. Tem uns métodos assim empíricos, né? E eu esqueci de colocar nos slides, né? Coloquei só a gente montando a leira e depois o composto pronto, né? Mas se vocês permitem compartilhar a tela aqui, eu tenho um vídeo legalzinho, que é o processo de controle da temperatura do processo. Deixa eu ver aqui. Então, Bom, enquanto ele depois... não... Sim, pode ir falando aí, Lucas. Então, enquanto ele não colocar a tela, via de regra, o que pode ser considerado fonte de nitrogênio ou fonte de carbono, é óbvio, não é totalmente certo, né? Mas pode fazer acertar mais é que se você deixar quieto o material e começar a cheirar mal, é fonte de nitrogênio. Se você deixar e não começar a cheirar, só vai secar, é fonte de carbono. Por exemplo, folha de árvore, né? Enquanto está verde, ele ainda tem bastante nitrogênio, mas ele não tem tanto nitrogênio que vai favorecer o crescimento de bactérias que liberem cheiro ruim, né? Então você espera ele ficar seco, né? E aí ele vai ser fonte totalmente de carbono, né? E outros materiais que fonte de nitrogênio é o que a gente usa na cozinha, né? Cascas, o próprio alimento em si, né? E carne, todo esse tipo de coisa é fonte de nitrogênio, né? E fonte de carbono é todo material seco, né? Cinza também tem bastante nitrogênio, né? Se você queimar vegetação, vai gerar cinza, é fonte de carbono. Folhas de árvores, madeira também, né? É fonte de carbono. Se você serragem, né? A gente usa bastante serragem lá das nossas leiras, porque é praticamente só fonte de carbono, né? Tem muito pouco nitrogênio lá, né? E também tem também como é bem pequeno as partículas, né? Então ajuda bastante a gente fazer esse tipo de compostagem, né? Conseguiu aí, André? Sim, consegui. Agora eu preciso saber como compartilhar a tela pelo celular aqui, peraí. Aqui pelo PC eu sei, acho que eu vou conseguir. André,
Gostaria de fazer uma pergunta. Opa, Bom, peraí, André, deixa eu mostrar aqui primeiro um vídeo. beleza. Vocês conseguem ver minha tela aí do celular? Não. Não. Eu nem sabia que dava Compartilhar. pelo celular. Não dá, mas aí eu vou mostrar essa foto aqui pelo PC e já dá uma noção melhor aí. Conseguem ver aqui? Sim. Esse é um termômetro que a gente usa para controlar a temperatura. E aí a gente... Opa. Esse aqui tá 7º dia, né? Tá 55 graus Celsius. Vocês conseguem enxergar esse valor aí? Sim. Então é esse valor que a gente está num processo, como eu falei, né, já está na curva de subida já na temperatura, né, chegando a 60 graus Celsius. Só isso. Eu ia ter um vídeo, mas não consegui passar pelo celular, só pelo PC mesmo o vídeo. Parei. Perfeito. O Antônio queria fazer uma pergunta. Pode fazer, Antônio. Sim. Isso. Vocês, antes de tudo, eu queria parabenizar pela apresentação, né, pelo conteúdo e pela forma como vocês estão colocando isso, a didática, é muito legal. Parabéns. Uhum. Bom, a pergunta é o seguinte, vocês falaram muito do composto. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Estão me ouvindo, né? Mas não falaram do chorume, tá? No caso específico de vocês, nas leiras, como é que vocês coletam o chorume, né? Eu vi que vocês comercializam e tal, e colocam nos frasquinhos, tá? Mas, assim, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais do aproveitamento do chorume, como usá-lo, né? E o que vocês fazem, ok? Então, a gente não chama de chorume, né? Porque o chorume tem uma carga muito pesada, né? Ligado a lixo, coisa que polui, né? A gente chama de biofertilizante. E nas nossas eiras, como é uma produção bem pequena que a gente tem ainda, todo o material seco ele absorve esse líquido, né? Então a gente não tem problema não tem como recolher esse biofertilizante. O que a gente tem, que a gente vende, né, é de minhocário, que aí no minhocário que desce, né, para o último frasco, para o último recipiente, e a gente comercializa. Aí a gente comercializa já ele misturado com água, né? Por causa que ele é muito forte, tem muito nutriente. Se colocar direto na terra, perto da planta, vai acabar bombardeando ela com muito nutriente e ela vai acabar queimando, morrendo e tal. Então a gente faz uma divisão de uma parte de biofertilizante para 10 partes de água. Então a gente faz essa diluição e as plantas crescem bastante com esse tipo de fertilizante, né? Respondi sua pergunta? Ok, é isso. Valeu. Não, só continuando, esqueci de falar, é que quando as nossas crescer, né, quando a gente coletar mais resíduos, aí a gente vai precisar fazer, mesmo no método de leira, a gente vai precisar fazer essa coleta Impermeabilização do solo, né? Impermeabilização do solo e coleta desse biofertilizante. Mas por enquanto que é pouco, né, não tem necessidade. O próprio material seco absorve esse líquido. Vamos ver se agora eu consigo rodar o vídeo. Fechou. Agora foi. Boa, André. Esse vídeo é de uma leira já de um tempo atrás. Deixa eu ver aqui, acho que é março, vocês vão ver aí. Dá pra ver o vapor d'água saindo, né?
Eu falo no vídeo, mas acho que não dá pra escutar. Dá pra ver, né, o vapor d'água saindo, né? Lá fica travando, né, o vídeo. Bom, enfim, depois eu mando lá no grupo do Eco Quarentena pra vocês verem o vídeo. É bem legalzinho. Muito E resumindo, né, o biofertilizante a gente coleta só do minhocário, na leira a gente não coleta, né? A gente consegue impermeabilizar, não impermeabilizar o solo, mas a gente consegue colocar uma carga boa de serragem no solo para ele chupar essa umidade e não acabar não indo para o solo, né? Como o Lucas falou, né, se tiver muito no solo, acaba comprometendo, né, o equilíbrio, assim, né? Se for, fica muito concentrada, né? Então, é difícil até de nascer alguma coisa depois ali, porque tem muito nutriente concentrado ali. Então, é como diz a sabedoria popular, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Né? Vocês falaram no começo, mas eu não me lembro mais. Qual a formação de vocês? Eu sou engenheiro de produção, mas eu nunca exerci engenharia de produção. Mas eu estou fazendo os cursos do Embrapa e li alguns artigos e manuais de compostagem, inclusive do Ministério do Meio Ambiente tem um manual. E eu fui me aprimorando basicamente assim por conta mesmo, né? Por literatura acadêmica. E eu fiz gestão ambiental e estou terminando o curso agora de engenharia ambiental. perfeito. O PV disse no meu privado que eu podia perguntar, que eu tava atrás do Antônio. Peraí. Eu tinha uma pergunta para vocês dois, na verdade, relacionada ao tipo de empreendimento e a viabilidade dele. Porque eu penso muito, assim, no caso de Santos, né? Santos, para quem não sabe, gente, é uma ilhota, basicamente. E tem tanta gente agora que a cidade é obrigada a crescer para cima. Não foi um pleonasmo, agora que pensei, não foi um pleonasmo, tá tudo certo. Então a gente fala que é uma cidade que ela cresce em prédios, né? Não dá para você construir casas assim, porque a gente não tem mais espaço. A gente tem 500 mil de pessoas já. E eu fico me perguntando como é que fica a viabilidade de vocês implementarem esse tipo de negócio em... Vamos supor que tem uma cidade igual a Santos, só que não tenha uma estação cidadania, por exemplo. Como é que fica a viabilidade para implementar esse tipo de negócio? E se tem algum momento que, vamos supor, vocês têm uma demanda muito grande e não tenha mais espaço para conseguir manejar todo o lixo orgânico da população, assim, sabe? Então, eu queria saber como é que... Posso responder, Lucas? Sim. Eu vou usar o exemplo do orgânico, né? O ciclo orgânico, Rio de Janeiro, naquela área que ele atua, é muito parecida com Santos, tá? É uma área plana, né, relativamente plana, de fácil transporte por bicicleta, com uma densidade habitacional grande e uma concentração de muitas pessoas por metro quadrado com um bom poder aquisitivo, né? Isso é um fator fundamental para a compostagem ser viável nesse modelo, né, nesse método que a gente faz, né? Dificilmente numa cidade de 20 mil habitantes esse modelo de coleta e compostagem comunitária funcionaria, né? Porque as pessoas teriam o próprio quintal dela para fazer e fariam lá, né? Só funciona melhor em uma cidade que as pessoas não têm moram muito em apartamentos espremidos, assim, né? Que não tem espaço para fazer dentro de casa. E ele lá fez um parque municipal, né? Que também era um parque que era cedido para a sociedade de associação de moradores do bairro do Maitá, lá, chama Parque do Martelo. Recomendo vocês verem os vídeos deles, inclusive. Tem um vídeo lá muito legal aquele programa Estrelas, da Angélica, que eles entrevistam ele. E aí ele foi fazendo lá, né? Aí depois ele foi encontrando outros parceiros, né? Uma escola que cede um espaço, uma igreja que cede um espaço. Sempre assim, espaços gratuitos ou com aluguel a preço simbólico, assim, né? Só para não ter o custo, porque assim, essas regiões que também tem pouco espaço para habitação, o aluguel é absurdamente caro, né? E o processo em si, né? Ele precisa ter um controle, né, de qualidade que nem sempre na área urbana você consegue ter uma qualidade tão boa assim, né, por conta da poluição, né? Se tiver de frente para uma avenida, poluição, bitucas de cigarro, fuligem dos carros, do escapamento, fuligem, né, farelo do asfalto que solta, isso acaba sendo levado pelo vento e pode parar na compostagem se você não fizer uma boa barreira de vegetação no entorno, assim. Mas por isso que lá no Rio de Janeiro, quando eles chegam num patamar assim de, sei lá quantos clientes, lá 800, 1.000 clientes, ele alugou
um terreno em Seropédica, que é uma cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, mas na área rural. E hoje ele tem lá um terreno grande, que ele usa até uma bobcat, né, uma retroescavadeira para operar essas vias de compostagem, que hoje em dia já chegam a 2 metros de altura, assim, né? E leva de caminhão até lá, né? Mas a coleta das residências continua sendo de bicicleta, leva para essas áreas de transbordo, entre aspas, né? Para esses centros onde se fazia a compostagem. E aí, essas áreas hoje são mais de transbordo, que levam para esse espaço dele em uma área rural. Aqui em Santos, a gente tem áreas rurais perto desse aterro sanitário, então a distância ia ser a mesma se percorrer, né? Tanto em Santos quanto em Guarujá, né? Tem áreas rurais até mais próximas do que o aterro sanitário, né? E em Cubatão, por exemplo, ele tem o Parque Cotia-Pará. Em Guarujá tem uma área ali perto, depois dos morros ali, né? E que também tem uma área ali de agricultura. E na área continental de Santos tem algumas fazendas, né? Pouco produtivas hoje em dia, né? Na verdade, não se tem mais interesse, mas tem umas áreas lá que poderia se fazer compostagem, né? O que depende muito de interesse do poder público, né? De ceder esses espaços, né? Normalmente são áreas privadas, né? Que não são do poder público. E tem uma lei de zoneamento, né? Que diz o que pode ser em cada área, né? E essa lei tem que, assim, nessa lei não se fala de compostagem, né? Só se fala de produção rural. E subentende-se que poderia fazer compostagem em áreas rurais, né? Mas dificilmente a gente conseguiria esses espaços porque são privados, né? Atualmente. E a gente vai ver, né? Conforme a gente vai crescendo, a gente já vai avaliando as possibilidades. Por enquanto, o espaço dessa cidadania, né? Inclusive expandir um pouco agora, a gente consegue atender até, estimo, assim, atualmente a gente atende 20 clientes, mas acho que a gente consegue atender mais de 100. Chutando, né? Ok. Obrigado, gente. Tem mais uma pergunta aqui da Francisca Cardoso, que ela perguntou em relação à matéria seca, porque algumas pessoas dizem que pode usar papel usado, né, tipo de folha 4, pelo que eu entendi, ou caderno, etc. E ela está perguntando se a tinta das canetas ou qualquer coisa assim que fica no papel atrapalha de alguma forma o processo de compostagem e tal, ou não faz diferença. Então, sim, tinta tem metal pesado. Então, não pode colocar, né? Porque senão vai poluir o solo. É óbvio que em pouca quantidade não vai dar muito problema, mas se for colocando cada vez mais, né? O processo de compostagem é contínuo, né? Vai poluir, vai acabar poluindo o solo, né? E como material metal pesado às vezes tem, desculpa, o metal pesado às vezes mesmo em pequenas concentrações já é prejudicial às plantas, a nós mesmos, né, que vamos consumir esses alimentos, né? Então é bem perigoso colocar. E sobre papel pode, só que um problema dos nossos papéis é que a gente usa ácido, né? Alguns ácidos para deixar ele branco. Então, a mesma questão do metal pesado, né? Vai acumulando, né? E pode causar problemas para a planta e para a gente. Mas é bom evitar esses papéis muito brancos, né? Que aí a gente não pode usar. Tem gente que usa papelão de embalagem, né? Papelão de embalagem, se você pegar a parte... Você consegue separar, né? A parte que tem coisa impressa e a parte que não tem coisa impressa. Então, quem não tem folha seca, o último recurso assim, de matéria seca, se você não conseguir folha, serragem, etc., tem gente que vende minhocada que diz que você pode usar papelão, né? E você pode picar em pedaços pequenos e colocar lá que não vai dar problema, né? Só que você tem que cuidar, né? Para não colocar a parte com tinta, né? Como o Lucas falou, não colocar a parte esbranquecida, né? Mas, então, o jornal... Hoje em dia, alguns jornais e revistas eles são feitos com aquela tinta de soja. Então, eu não tenho certeza se pode ou não. Mas, por via das dúvidas, melhor maneirar. E se você for em uma madeireira perto da sua casa, ou uma serraria, né, não seria mais apropriado, porque
marcenaria normalmente tem MDF, também não pode usar. Ou então, se você conseguir que o seu jardineiro do prédio separe as folhas para você, ou se você tiver um poder aquisitivo, comprar nessas lojas de coisa para pet, eles vendem serragem para hamster. Você pode comprar lá. Vem uns fardos assim, parece um porrete. E aí você pega essa serragem compactada ali, né? E você espalha ali, né? E ela funciona muito bem, né? Como o Lucas falou, ela tem uma relação carbono-nitrogênio muito alta, né? E ela suga bastante a umidade e acelera o processo de compostagem por causa do tamanho pequeno dela, né? O MDF, ele tem... Lucas, você sabe explicar por que o MDF não pode? Ele tem... Ai, caramba, eu esqueci o nome agora. Não é cola, é... Ai, caramba, esqueci, desculpa o nome. Eles não usam um negócio também para matar os cupins nesse processo, na madeira, para não ter cupim? Eles usam um químico, né? Uma coisa assim, no MDF? Não sei. É resina. A Francisca aqui falou, resina. é resina, realmente. É resina que é poluente, né? Então não pode usar. Tudo que tiver poluente, né, não pode usar na compostagem, basicamente. MDF é aquela madeira compactada que a gente chama de compensado, assim, né? Não é isso? É. E usa para fazer os móveis de hoje em dia, né? Hoje em dia Faz os mais móveis móvel é de feito... madeira de verdade. Então, eles pegam serragem, né? Aí joga a cola lá e fazem chapas, né? Aí eles usam isso para móveis, bastante isso. Cabo de vassoura, sim, mas ele é muito grande e demora pra caramba pra compostar, né? Se você conseguir fazer serragem dele, tudo bem. Ou Se pega tiver uma faquinha pequena e vai tirando o lasca pequeno, né? Aí dá pra colocar Tem um lá. machado em casa? Não, é faca pequena pra tirar a lasquinha Sim. fina mesmo. Só que Eu aí acho tem que que ter vale mais a pena paciência, comprar né? a serragem na loja de pet, né? Eu acho que vale mais a pena. Então, eu não sei. O pessoal todo mundo aqui de Santos ou não? Não. Não? Então, eu não sei da cidade de vocês, mas aqui em Santos tem bastante árvores diferentes, né? Que todo ano tem folha caída no chão aqui. Então é só pegar na rua mesmo, árvores, folha seca e colocar na composteira. Não tem nenhum problema. Uhum. E é bom também quando você for pegar essa folha seca que cai na rua, não pega aquela folha seca que cai naquelas árvores que ficam na calçada, porque a folha seca normalmente cai onde as pessoas jogam lixo também, bituca de cigarro. Eu recomendo você pegar folha seca de parques. Porque o que cai no meio fio, o que cai na calçada, normalmente pode estar contaminado, né? Tanto com fezes animais ou com bitucas de cigarro, lixo que as pessoas jogam. Então eu recomendo que você pegue de algum parque ou praça que tenha perto da sua casa. Tem que fazer uma triagem. Se conseguir fazer uma triagem legal, né? Pra não pegar esse material, porque aqui em Santos, pelo menos, tem muito cocô de cachorro, né? E aí, se pegar tudo junto, aí tem problema, né? Mas se fazer uma triagem, pegar ali na mão mesmo, não tem grandes problemas de colocar, não. Uhum. Também tem um material que a pessoa usa, né? Que tem bastante carbono, que é bagaço de cana. Mas para o minhocárdio ele não funciona muito bem, né? Porque ele demora para se decompor, mas para leira de compostagem funciona bem. O bagaço de cana é complicado por causa que ele fermenta muito fácil, né? Como é açúcar puro, né? Uhum. Ele fermenta e gera um cheiro nos primeiros dias, né? Antes de fermentar tudo, faz um cheiro bastante forte. Então, se for colocar dentro de casa, aí é mais complicado. A Francisca perguntou também. Cocô de coelho? Eu nunca vi, não. Cocô de... Olha, fonte de nitrogênio pode colocar, né? Uhum. Então, Só tem que assim, fezes de galinha pode colocar, né, titica de galinha, né, que é muito bom. Fezes de animais rurais, normalmente eles dizem que pode também, né, mas naquelas leiras da área rural, né, leiras de compostagem, não é na minhocária, né. Tem gente que diz que pode colocar o cocô de cachorro também, né, eu não recomendo, mas tem gente que diz que não tem problema.
Depende da alimentação do animal também, né? Se for uma alimentação mais com produtos in natura, né, sem muito ser processados, eu acho que não tem nenhum problema. Só que o problema das fezes dos animais é que eles são muito ricos em nitrogênio. Então tem que colocar bem mais fonte de carbono para não desbalancear a relação, né, entre carbono e nitrogênio. Aí tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Uma dúvida minha agora, essas fezes de animais, elas têm algum patógeno que pode ser nocivo também? Não, eu não sei. Se o animal estiver doente, né? Mas aí depende do tipo como Se é que for um diz? verme, assim. Não, depende do tipo de compostagem, por causa que se for de leira, ela vai matar tudo, né? A temperatura vai matar tudo. Aí em minhoca aí pode ser mais complicado, né? A gente ficou discutindo os coelhos da Francisca agora. Perdão, eu ia fazer a pergunta, mas enfim, tô muito interessado nos filhotinhos da Francisca, cara. Sempre quis ter um coelho. Segue aí, meu Mayumi, que eu tô vendo aqui o coelho aqui. Ele faz filha roda. Numa ninhada tu consegue pegar um lá de boa. Gente, eu tenho duas perguntas para vocês. Como é que vai entrar alguém aqui? Eu tô com medo de ser bot ou algo do tipo. Um troll. Acho que não, não sei. Bom, eu ia focar aqui com vocês duas perguntinhas. A primeira é como é que qual que é o nome? Esqueci. Como é que assim, porque quando a gente fala de compostagem, a gente fala que essa coisa tá na moda e tal agora. E, enfim, tudo Pode que falar de coelho, tá me atrapalhando. eu tô me desviando, mulher, tô me Raciocínio. ler sobre os coelhos. Vamos fazer Fica um dando uns bate-papo. papote aí na tela. Vai ter um bate-papo sobre os coelhos da Francisca, é isso, gente. Bate-papo de coelhos. É quarentena de coelhos. Me perdi. Deixa eu lembrar, calma. Eu tava falando disso. Porque assim, a gente tava falando sobre toda a questão da compostagem, como agora virou moda ser eco-green, ser eco-friendly, etc, etc, etc. E, bom, sempre que a gente aumenta essa demanda da classe média consumindo alguma coisa, aumenta, obviamente, o preço dessa coisa. E se aumenta o preço dessa coisa, ela fica meio, como vou dizer, se torna um pouco periférica para a população que já é periférica, né? E aí eu queria saber como é que essa parte da população, pelo menos aqui na Baixada Santista, ela chega até vocês, e se chega, ou se vocês têm algum futuro projeto, ou pensam em algum projeto de atingir também essa parte da população que mora mais distante do centro comercial, né? Vocês ficam bem em cima do Gonzaga, o Gonzaga é o centro comercial da Baixada Santista. Eu acho, né? Não sei. Estão ali na divisa com Gonzaga, né? Na verdade é no Campo Grande, mas é na divisa com Gonzaga. E ali tem bastante, como vocês falaram, né? É uma área densamente habitada, com pessoal com uma boa renda e que consegue arcar para esse negócio ser viável, né? Precisa ter uma cobrança. Lá no Rio de Janeiro já tem 75 e 100 reais, né? Os valores dos planos, né? Mensal, né? Mas aí a pessoa ganha um balde de 12 litros ou 18 litros e aí tem a coleta semanal, a coleta quinzenal. Dá bastante, viu? Um balde de 12 litros cabe bastante. Se você gerar uma família de 6 pessoas, usa isso em uma semana, assim, né? Então, e enche um balde desse numa semana. Mas assim, com relação ao projeto, né? Até lá no Rio de Janeiro, você vê, né? Quantas milhões de pessoas tem no Rio de Janeiro, né? Vou chutar aí, 6 milhões, sei lá. Mas é por aí. Se ele tem 1.500 clientes, é uma parcela bem pequena, né, da população, né? Se a gente for considerar, né? Acaba sendo um pouco elitista? Depende do ponto de vista, né? Como eu falei, acaba sendo até uma forma de altruísmo, de certo modo até uma forma indireta de distribuição de renda, né? Porque as pessoas que podem pagar por esse serviço, elas pagam a mais, né? Não deixam de pagar o serviço da coleta pública, pelo menos por enquanto não deixam. E as pessoas
E aí elas acabam gerando emprego e renda para esse projeto continuar, ajudando o meio ambiente. E enquanto não houver uma política pública, né, só com política pública mesmo, para tornar viável, na verdade, não é viável economicamente fazer compostagem de regiões, assim, de pessoas que não tenham como financiar isso, assim, precisa de um capital de giro para isso. E em áreas periféricas, né, normalmente não são tão verticalizadas, né, mas elas são densamente agregadas, né, também tem uma densidade habitacional grande. Então, é difícil de fazer compostagem também nesses locais, apesar de eles estarem mais próximos das franjas das áreas da área urbana ali, né? Talvez se eles conseguirem algum parque municipal, algum bosque, ou mesmo uma área rural, né? Se eles estiverem mais próximos de uma área rural, talvez eles consigam, né? Existe inclusive um projeto aqui em Santos, que é a Horta Bons Frutos, que eles fazem compostagem, porque eles estão no bairro periférico lá de Santos, e eles fazem uma horta lá e junto eles fazem a compostagem também. Mas eles são uma área basicamente pequena, assim, residencial e de fácil controle, né? Porque é um bairro separado pela rodovia, então não tem muito fluxo de gente que é de fora de lá, né? Então é um controle bem fácil, assim, né, de se fazer, né? E tem coisas que, assim, saúde pública, escola pública, você tem que ser, para atender todo mundo, você tem que fazer público, porque não dá dinheiro. Então o Estado tem que arcar com esse custo, por meio de impostos. Não vai dar para ser viável para todo mundo no modelo de capitalista. Não Perfeito. sei se alguém quiser fazer mais algum comentário, retificar ou corrigir alguma coisa que eu falei, mas basicamente essa é a forma que eu penso. Não, acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, gente, pode mandar. E o Lucas desmutou, não sei se o Lucas ia falar. Não. O André já falou já. Não é. Beleza. A Thaís, ela fez uma pergunta, perguntando como é que óbvio, né? Fazer uma pergunta. Como é que é a captação dos clientes de vocês? Captação. No começo, a gente está dentro de uma ONG, né? No começo, a maioria das pessoas são pessoas que frequentam a ONG, né? Lá. Não só do grupo de meio ambiente, mas pessoas de outros grupos lá, né? Que tem outros grupos de trabalho na ONG, né? Grupo de defesa de direitos em geral, né? Como a ONG se chama Consciência pela Cidadania, lá tem frente de trabalho de luta por várias formas de direitos, da mulher, do negro, LGBT, etc. Por aí vai. E aí essas pessoas foram os nossos primeiros clientes. Uma segunda etapa foi os eventos que a gente trabalhou, né? Caiçara Vegan Fest. Aí a gente conseguiu uma quantidade de clientes legal. Agora a gente está conseguindo bastante clientes por indicação. A pessoa vê, acha legal, tira foto, coloca no seu status, divulga para os seus amigos, para os seus familiares, e aí a pessoa acha legal e começa a aderir. Então, muito por indicação também, né? Porque redes sociais, assim, né, normalmente tem um impacto, lógico, né, mas não é o suficiente, né? Às vezes o que convence a pessoa a adquirir mesmo é se alguém que ela conhece, confia, indica, né? Perfeito, André. Gente, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu tenho uma última que é para a gente finalizar, para o papo não ficar muito comprido e a gente não acabar com a boa vontade do Lucas e do André. Eu queria perguntar para vocês, porque assim, eu achei assim um negócio muito revolucionário fazer esse serviço para outras pessoas, porque como eu usei sempre no textinho da divulgação, tem gente que fala, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho espaço, porque não sei o que, porque isso, porque aquilo. Mas às vezes a pessoa, tipo, quer, assim, ser mais amigável aí com o meio ambiente, ter pelo menos esse controle em cima dos próprios resíduos, né? E aí, eu fiquei na dúvida, assim, porque por hora a gente tá falando de um empreendimento local, né, numa cidade de Santos. E aí eu queria perguntar, porque às vezes vai que tem algumas outras pequenas mentes empreendedoras aqui ouvindo, e querendo, tipo, achei legal a ideia, vou fazer aqui na minha cidade, no meu bairro, na minha comunidade. E qual que seriam as dicas de vocês, assim, para começar, dar aquele primeiro passo, assim, tipo? Isso vai depender muito da cidade que você está, né? Se você está numa metrópole, como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, se está numa cidade de médio porte,
ou cidade grande, né, mesmo que não seja uma capital. Campinas, por exemplo, São José do Rio Preto, são cidades muito grandes. Mas isso vai depender dos locais que você está, né? Depender da agregação urbana, né? Se as pessoas estão muito próximas, se tem área disponível, depende de vários fatores, né? Se tem área disponível, o custo do serviço, se tem demanda, né? Se as pessoas lá têm um poder aquisitivo para esse serviço. Eu fiz uma pesquisa de mercado em 2017. Lógico, a pesquisa de mercado ela é limitada porque acaba sendo as pessoas com quem eu tenho contato ou pessoas de contato de amigos meus, né? Mas eu consegui cortar lá a proporção da amostra, né, de acordo com a população de Santos mesmo, né? Eu fiz a comparação da amostra com a população e ficou as mesmas frações de faixa etária, nível de renda e local de moradia, né? Se está na Zona Leste, se está na Orla, se está na Zona Intermediária. E aí eu consegui uma boa amostra dessa parte mais da Zona Leste de Santos, né? Teve uma boa resposta na época, assim, né? 10% das pessoas que responderam aceitariam contratar o serviço. Mas quando chegava na fase do preço, só 3% aceitavam. Mas mesmo assim é um valor muito bom, né? 3%, imagina, no Rio de Janeiro tem, sei lá, 3 milhões de habitantes, 6 milhões de habitantes, sei lá. E ele tem 1.500 famílias que ele atende, né? Se ele conseguisse atender 3% de 6 milhões, já ia ser 180 mil. Acho que é isso, né? 180 mil. Ou 18 mil. Aí... Quanto vocês cobram? A gente está cobrando valores entre 20 e 50 reais para entrega no local. A coleta é mais entre 2 e 5 reais por trajeto. Mas essa planilha, como eu falei, a gente ainda vai divulgar nos próximos dias, né, que a gente está se estruturando melhor, né? Por enquanto a gente está com poucos clientes, né, a gente tem em torno de 20, e a gente está estruturando melhor essa parte agora que a gente conseguiu ampliar o nosso espaço lá e está aproveitando esse tempo mais parado, né? Porque como eu falei, todos nós somos voluntários, e agora que a gente está mais parado em casa, a gente está conseguindo ter mais tempo para se dedicar a isso, porque a maioria de nós tem outros trabalhos, né? Eu trabalho durante a semana na Câmara de Cubatão. O Lucas, o Renato trabalham no projeto Condomínio Sustentável, também da ONG. O César era motorista de van, a Camila, enfermeira, entre outros. Assim, todos trabalham em outras coisas e esse é um trabalho de fim de semana, né? Um projeto voluntário que está crescendo e a gente pretende tornar ele viável para que a gente consiga remunerar as pessoas que trabalham nele, né? Porque, por enquanto a gente não está tirando dinheiro, só está cobrindo os custos. Mas com relação a pesquisa de mercado, acho bom fazer uma pesquisa de mercado assim, usando a internet, né? Muito fácil hoje em dia, você mandar um formulário do Google, pesquisar, e aí a gente e aí você descobre assim se tem mercado para isso, né? Você estabelece lá os critérios, né? De valor ou de interesse, assim, né? Do seu público de interesse, né? Você vai saber escolher, né? O seu público de interesse, né? Você escolher uma amostra assim que seja interessante para você. E aí você pesquisa com eles e vai consultando. E aí, lógico, você tem um espaço, né? Se não for gratuito, tem que ser seu próprio, né? Porque aluguel em área urbana, principalmente assim, Santos ou outras capitais, é muito caro, né? Se você tiver um parque, uma ONG, um terreno mesmo, assim, né? Aliás, é bom você olhar, consultar a legislação municipal, né? A gente aqui tá numa zona urbana que não permite, entre aspas, gestão de resíduos, né? Mas na lei ela não fala de compostagem, ela só fala de centros de triagem de recicláveis, que é mais ou menos aquelas cooperativas de recicláveis, né? De recicláveis secos. Na lei não se fala nada de compostagem, né? No zoneamento urbano de Santos. Mas, e como a gente faz uma escala pequena, né? Que não implica no patamar que a CONAMA especifica para precisar de licenciamento, enquanto a gente não precisar de licenciamento, a gente vai fazendo ali na ONG mesmo, né? Porque é um volume pequeno, né? Não precisa dessa licença ambiental para operar isso lá. Isso é uma coisa importante para você avaliar também, assim, né? Para quem tiver esse interesse, né? A legislação municipal. Se você tiver um contato com alguém da Secretaria de Meio Ambiente, ajuda bastante. André,
Fala. Como é que faz para voluntariar? Aí você tem que fazer o cadastro com a gente, tem que fazer entrevista, e aí a gente vai ver se você passa no teste. Que chique, que chique. Pessoal, eu quero saber se alguém mais quer fazer alguma pergunta, que senão a gente vai encerrando por aqui. Tem gente entrando agora, e eu tô tipo, poxa, gente. Mas é isso, a gente vai encerrando por aqui, pelo menos por hora, mas a gravação vai pro YouTube. Eu vou ter que pegar a autorização de alguma galera que apareceu no vídeo, então vai demorar um pouquinho. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente vai ter mais um papo. Eu sei que eu prometi que não iam ter papos seguidos para não ficar muito cansativo, mas é porque com a convidada de amanhã só tinha essa data disponível e já tinha tudo marcado essa semana, então vai ficar isso mesmo. Mas vai ser bem legal também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu agradecer o André, porque ele ficou receoso de trazer um pouco mais de ciência sobre por trás da compostagem, achando que o pessoal não ia gostar. Eu falei, amigo, bota, porque vai esclarecer aí bastante coisa. E é isso, André. Lucas, querem falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Quero agradecer a oportunidade, né? Parabenizar por esse trabalho da quarentena, que está sendo muito bom. Assisti várias lives foda aí com vocês, com o Carlos Nobre, o pessoal do INPE, de várias ONGs, o Parley, ONGs internacionais, fazem um trabalho muito legal. E coisas que a gente nem imagina, né? Como, por exemplo, lixo espacial de semana passada, nossa, que surreal. Uma coisa assim impressionante, né? São coisas que conectam o meio ambiente com ciência, com sociedade de uma forma que a gente nunca pensou. Parece uma super interessante em vídeo. Valeu aí. Então, eu só queria. Você perguntou de voluntário, né? Agora a gente tá nessa quarentena, tá meio complicado, né? Mas quando voltar tudo ao normal, né? A gente faz uma vez por mês lá na estação aquela mutirão, né? O André até colocou na apresentação dele. Aí a gente faz mutirão uma vez por mês para arrumar o jardim, né? Ver o que pode melhorar no jardim e tal, revirar leira, essas coisas, fazer leira também. Aí a gente também tem bastante alguma explicação lá na prática, né? Como fazer uma leira e tal. Aí quem quiser aparecer é só ficar ligado nas nossas redes sociais, né? Que a gente posta tudo lá. E uma vez por mês a gente faz isso, né? E se quiser fazer voluntariado é só aparecer por lá. Maravilhoso. E também gostaria de agradecer, né, a participação aqui, por oportunidade de participar aqui e mostrar, né, o nosso trabalho, né, e tirar dúvidas e tal. E também ficar à disposição para qualquer pessoa que tiver dúvida pode entrar em contato com a gente tira, né? Porque não é nossa mentalidade não é ganhar dinheiro e tal, é mais para melhorar as condições ambientais no nosso país, né, na nossa cidade e tal. E aí a gente fica feliz em responder todas as perguntas que a gente recebe. E é uma área que eu gosto bastante, né, principalmente ciência, eu adoro ciência, então estou sempre disposto a conversar sobre ciência. Uhum. É isso, obrigado a todos. A prova de que a gente faz mais isso por uma convicção pessoal do que por dinheiro é que a gente já está um ano e a gente ainda está na fase de só cobrir os custos, né? Eu já estou há mais tempo, né, há 3 anos estudando isso. O nosso intuito mesmo é expandir esse projeto e que ele se torne autossustentável, né? Financeiramente, inclusive, né, como a gente colocou lá no tripé, mas é para ele se sustentar, né? Não para ninguém enriquecer, né? Para a gente conseguir atender o máximo possível de pessoas, investir em melhorias do espaço, né? Uma boa parte do que a gente gasta hoje, né, como a gente falou, né? Não sei se, acho que eu não cheguei a mostrar, mas assim, os baldes que a gente usa, potes, são todos reutilizados, né? Pote de whey, aqueles potes que a gente guarda, né, os resíduos orgânicos. Os baldes são baldes de óleo, de manteiga. E a serragem a gente consegue também de graça. O principal custo é assim, manutenção a trituradora, a gente gastou a veículo, né, bicicleta, Equipamento, são investimentos para a gente conseguir atender melhor o espaço, assim, né? Você falou, Lucas? Equipamento que a gente gasta bastante, né? Isso, luvas, né, por exemplo,
entre outras coisas, assim, que a gente praticamente só cobre os custos mesmo e consegue reinvestir esse dinheiro para aprimorar o projeto, né? Se a gente quiser mais informações, como é que a gente faz? Tem o nosso Instagram e tem o meu contato também, a Mayumi pode passar, se você estiver no grupo da quarentena eu tô lá também. E aí a gente conversa por mensagem, ou no Instagram, ou no WhatsApp, estamos à disposição. Pessoalmente, por enquanto, não está dando, né? Eu vou colocar o link do grupo aqui, para quem não tá, porque ali a gente troca mais informações, etc. E aí já passo, vocês já vão ter acesso a todo as redes sociais do Composta e Cultiva e tudo mais. Eu acho que é bem importante isso. E aí chama que o Lucas tá no grupo também. Parabéns. Oi? Entendi, desculpa. Eu não sei se você tá no grupo também, porque aí fica mais fácil. Não. É o teu WhatsApp. Mas aí o André passa lá e a gente floda você no chat depois. Beleza. Gente, muito obrigada, foi muito legal, assim, eu aprendi, descobri vários negócios, assim, acho que no YouTube depois eu com a minha cara de espanto, assim, de descobrir uns negócios que eu achava que, tipo, não, é impossível ser verdade, Gente, eu quero agradecer, então, pela última vez, muito obrigada e espero que a gente tenha mais aí parcerias pra gente conseguir fazer mais papos muito baseados em fatos, ciência e cidadania, como sempre, né? É isso, gente. Muito obrigada. Amanhã a gente vai ter papo. Amanhã o papo é um pouco mais tarde, tá? É 7 horas. Mas vai ser tão legal quanto também, então vou esperar vocês lá. Beijão! Valeu. Parabéns. Tchau.